água, da distribuição de água do Estado, que tem uma receita de 5 bilhões por ano, bilhões de reais, né? Então, quase uns 2 bilhões de dólares, né? E aí, vamos dizer, esses ativos todos serão alienados, vão fazer parte de um fundo administrado pelo governo federal e o Estado, em troca, ele vai ganhar um aval para pedir um empréstimo no exterior para ficar devendo mais dinheiro, né? E aí já não tem mais o que ele vai pagar isso, porque ele já alienou os ativos por fundo e tal. Então, é uma coisa muito cínica, de alguma maneira, mas que acaba as pessoas se acostumando com essas circunstâncias, né, de desmonte de algo que não existiu. E isso certamente gera, de um lado, uma naturalização dessas circunstâncias, que é muito comum, porque a mídia, né, acompanha isso com muita... A grande mídia, né, a mídia de massa, reforça muito essas ideias de que é necessário constranger os direitos da população para que você possa ter uma sociedade democrática. E, por outro lado, traz, certamente, revolta, né, em segmentos que estão sendo destituídos desses direitos, dos poucos direitos que tinham adquirido no decorrer dos últimos anos. Então, essas circunstâncias são bastante propícias para uma reflexão, né, de todos nós, e espero que ela seja proveitosa para todos, inclusive essa troca de experiências, né, que o Paul está permitindo que nós possamos experimentar. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos e esperamos que tenhamos um encontro muito bem-sucedido. Muito obrigado. Boa tarde. Vou passar a palavra, então, para a Alessandra Barreto, que é diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e também professora do programa de pós-graduação em Antropologia aqui da UF. Eu quero especialmente agradecer a ela porque vários institutos, né, e prédios da UF há já mais de um mês, né, estão sendo ocupados por um movimento de estudantes, né, que, em função de muitas das coisas que o Campi falou, tomaram essa iniciativa como uma de luta e da resistência também, e que, pelo menos no caso do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, contou também com o apoio de muitos professores aqui do Instituto, em função da realização de atividades, aulas abertas, aulas públicas, que permitiram realmente que o movimento de ocupação ganhasse também, né, maior força. E a Alessandra, como diretora do Instituto, tem conduzido muito bem, né, com muita atividade, muito empenho, sobretudo, né, todo esse momento político em particular. E tem permitido abrigar, então, também a realização do seminário nesse contexto. Então, quero agradecer a ela, né, por estar nos abrigando aqui também no seminário, agradecer também aos estudantes desse movimento que também concordaram, né, e ajudaram na organização e na recepção das pessoas para esse seminário. Obrigada. Eu preparei aqui um texto curtinho para não me alongar muito, então eu vou pedir licença para lê-lo. Bom dia, gostaria de saudar nossos convidados, membros da mesa, e dar as boas-vindas a todas e todos presentes para esses 2 dias de intensos debates e reflexões. Como anunciado pelos organizadores e organizadoras do evento, este espaço será dedicado a pensarmos os controles sociais e suas ramificações nos conflitos de raça e gênero, a criminalização dos movimentos sociais e de novas formas de mobilização coletivas, a formulação de políticas de ação. Assim, não poderia deixar de trazer para esta mesa de abertura algumas breves considerações sobre o contexto em que vivemos tão de perto. As ocupações das universidades como formas do agir, como potência de transformação.
Não farei, neste momento, uma genealogia das ocupações ou reconstituição de uma história desta forma de ação. Da mesma forma que não pretendo apresentar uma relação entre esses movimentos de ocupação constantes que ocorreram em outros cantos do mundo. Deixarei a tarefa aos conferencistas e demais participantes do evento. Por outro lado, alguns acontecimentos de nossa história recente merecem atenção, a despeito de qualquer tentativa de traçar paralelos. Estes acontecimentos se referem às manifestações e protestos de jovens e estudantes no Brasil nos últimos anos, cuja narrativa possível pode ser recontada a partir da revolta do Buzu, que teve lugar em Salvador em 2003, da Catraca em Florianópolis em 2004, da fundação do movimento Passo Livre em 2005, e sua decisiva participação na série de ações até as gigantescas mobilizações de junho de 2013 em diversas cidades brasileiras. Ou ainda, mais recentemente, as ocupações de escolas estaduais em São Paulo, em novembro de 2015, como ápice de protestos iniciados desde o início do anúncio do fechamento de 100 escolas feito pela Secretaria de Educação em setembro daquele ano. Com a expansão desse movimento aos estados do Rio de Janeiro, Goiás, e desde março de 2016, a uma sequência de diversas cidades no país, totalizando mais de 1.000 escolas ocupadas. Mas o que nos permite aproximar protestos e contextos tão diferentes? Alguns pontos podem ser evidenciados. Esses sujeitos são majoritariamente jovens e manifestam sentimentos de descontentamento e indignação. Operam a partir das redes de comunicação e informação, não configuram necessariamente grupos específicos, partido político ou uma única bandeira. Trazem à tona a crise da representação. Crise esta que merece um olhar minucioso, atento às suas nuances. Propõe formas mais horizontais de decisão, recolocam em cena a ação direta e a retomada da centralidade das revoltas e protestos urbanos. Mas, afinal, o que é ocupar? Ocupar, o verbo intransitivo, pronominal, transitivo direto. Pode significar, segundo dicionários, encher um espaço de lugar e de tempo, habitar, tomar posse de, exercer, dar trabalho, empregar, dedicar, consagrar. Ou ainda ser objeto do trabalho e da preocupação de alguém. Não há nada de aleatório na escolha. O movimento de ocupar parece fundir todos esses sentidos, mesclando-os, implodindo as regras ao possibilitar disjunções inclusivas. Desterritorializa e reterritorializa. Ocupar funda uma nova territorialidade, exige novas formas de negociação, interação, conflitos, reposiciona sujeitos, cria outros lugares de enunciação. Ocupar não é uma tática inventada por estudantes, mas apropriada de outras lutas, quer no campo, quer na cidade. Um saber fazer dos sujeitos em seus processos de negociação de realidades, por vezes extremamente violentas, por outras cujos silenciamentos são tão brutais quanto os cacetetes, armas e bombas de efeito moral. De acordo com dados divulgados pela UNI, no Brasil, desde outubro deste ano, foram 224 campos de universidades públicas e privadas ocupados e mais de 1.000 escolas em protestos de estudantes contra a PEC 55, a antiga PEC 241, que limita os gastos do governo federal em educação, saúde e assistência social pelos próximos 20 anos. Quanto à medida provisória 746, que estabelece mudanças no ensino médio, assim como o projeto Escola Sem Partido, conhecido como Lei da Mordaça. Segundo Pablo Hortolado, no prefácio do livro Escolas de Luta, debruçando sobre o caso dos protestos e da ocupação levada a cabo por estudantes secundaristas em São Paulo, ele afirma: os estudantes romperam o isolamento individualista do cotidiano escolar e criaram uma nova sociabilidade no processo de luta. Uma sociabilidade baseada na corresponsabilidade, na horizontalidade dos processos decisórios e no cuidado com o patrimônio público. Essas novas relações são o que uma tradição autonomista chama de política pré-figurativa. A capacidade de forjar no próprio processo de lutas as formas sociais a que se aspira,
fazendo convergir meios e fins. Ocupa-se um determinado lugar. Marca-se uma nova temporalidade. Ocupar refere-se a momentos de ruptura e fundações de novos cotidianos, desde a trivialidade das conversas, a reordenação do espaço, dos afazeres, das hierarquias. Este tipo de ação parece operar um deslocamento da percepção, um exercício de atenção às formas subterrâneas de poder cotidiano, instituídas por regras e convenções. Essa inversão de perspectiva pode ser atribuída a uma espécie de liberdade das práticas, ou melhor, para a prática, que possibilita o deslocamento de fronteiras de dominação, como de raça e gênero, por exemplo. Será a partir das práticas que aqueles sujeitos ainda eufóricos com o processo que desencadearam percebem-se diferentes e criam unidades temporárias, negociadas em GTs, em assembleias constantes, em reuniões que algumas vezes levam à exaustão de seus corpos e mentes. As ocupações parecem apostar nas artes de fazer, na legitimidade dos saberes e valores compartilhados, buscados numa articulação de autoridades pluralizadas pela diversidade de sujeitos em situação de horizontalidade. As cozinhas comunitárias, o preparo coletivo dos alimentos, as decisões tomadas coletivamente, as regras definidas pelo conjunto de ocupantes, marcam a ruptura com a passividade do lugar tradicional desses sujeitos no mundo da política. E nessa experiência forjam novos processos de socialização política, de práticas de decisão e organização coletiva. Essas e esses ocupantes estão no lugar de liminaridade preenchido por um arranjo heterogêneo, numa espécie de comunidade instável, reconstruída e pactuada a cada assembleia, crise, acontecimento. As emoções têm lugar especial nesses arranjos e amarrações, e o corpo opera como uma plataforma que anuncia suas demandas, exige seus direitos, marca sua relação de questionamento com o mundo envolvente. Esses corpos são submetidos a uma rotina diária de muitas atividades, entre limpeza dos prédios e banheiros, cuidados com suas roupas e tecidos, compra e preparação de alimentos, cuidado com os equipamentos e patrimônio, reuniões, assembleias de setores e unidades, assembleias gerais, preparação dos atos, feituras dos materiais, responder e-mails, reuniões com dirigentes, docentes. As ocupações precisam da mobilização para sua reprodução. Assim, mobilizam-se para dentro. Construção de agenda de atividades, rotina de afazeres, reuniões, produção, faixas, cartazes, textos, decisões coletivas, cismas, recomposição, criação de agenda de e para a universidade. Mas também para fora. Contato com outros atores e agências coletivas, articulação com estudantes, secundaristas, atos de magnitude nacional, articulados com entidades estudantis, sindicatos, professores e servidores do Estado, protestos, manifestações em ruas, praças, em frente a repartições públicas. Diferentemente do caso das ocupações das escolas, as ocupações das universidades não produziram a quantidade e diversidade de modalidades de protesto de rua dos secundaristas, com trancamento de ruas, rodovias, abraços coletivos a prédios e das escolas, por exemplo. E mesmo que tenham mobilizado uma rede de apoio, não houve estabelecimento da mesma relação de empatia com a vizinhança. Nessa direção, vale destacar que os sentidos da escola para as relações de bairro não são acionados no caso da universidade. Ao que tudo indica, há uma espécie de isolamento da universidade, um mundo em si mesmo que os discursos e demandas de ocupantes querem romper. O modus operandi da ocupação, como prática criativa e criadora de novos sentidos, pode acionar ainda os universos simbólicos da festa, do lúdico, do carnaval. E, como afirma Júlia Giovanni, construir espaços políticos de experimentação, suscitando e reatualizando a relação entre a experiência subjetiva e a transformação da ordem social. Dessa forma, o entendimento desses processos simbólicos como formas particulares de apreensão do mundo e de seus dilemas põe em relevo mais do que a lógica da obtenção e da estratégia racional. Mostra que estão em jogo também estratégia de deslocamento de sentidos nessa gramática política da ação coletiva.
As ocupações nas universidades foram heterogêneas, tanto em sua composição, pessoas e grupos com pertencimentos identitários, políticos e ideológicos diversos, quanto em suas formas, em alguns casos com impedimento de aula, barricadas, restrito de entradas e saídas, em outros, manutenção de aulas e incorporação de uma agenda de atividades. Independentemente do modelo adotado, a alteração das relações ordinárias, do status quo, do cotidiano foi visível e impactante. Somadas denúncias sobre a condução da política de Estado e seus impactos sociais, vivenciamos o questionamento do processo de formação levado a cabo pela universidade, sua relação com a sociedade e a reprodução das desigualdades. Fomos instados a agir, ou precisamente a reagir, a repensar nossa prática como docentes, deslocados da sala de aula e do que ela parece representar, mas também como pesquisadores e atores políticos, frente ao desafio de sair da zona de conforto, de experimentar outras perspectivas, de compreender as mudanças pelas quais as sociedades passaram nos últimos anos, a emergência de novos sujeitos, donos e donas de suas vozes, nessa disputa de narrativas, o esgotamento de alguns modelos e a necessidade de construir dialogicamente outros. Mas é apenas o começo. Essas breves linhas constituem somente impressões, ainda muito preliminares, intuitivas, porque são produtos de uma experiência em andamento de um lugar muito específico ocupado por mim durante esses 44 dias de ocupação do Recife. Com muito prazer. E justamente em razão do meu lugar de fala, não poderia concluir sem expressar publicamente o repúdio do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF, a violenta e covarde repressão das forças policiais aos estudantes universitários, secundaristas, os e as estudantes, professores e professoras, idosos e idosas, trabalhadores diversos que no dia 29 de novembro em Brasília manifestaram bravamente sua indignação aos retrocessos que esta PEC representa. E lembrar que hoje é mais um dia na luta contra um sistema que nos oprime, violenta e que cada vez mais cerceia nossos direitos. E para citar Brecht e terminar, muitas coisas são necessárias para mudar o mundo. Raiva e tenacidade, ciência e indignação. A iniciativa rápida, a reflexão longa. A paciência fria e a infinita perseverança. A compreensão do caso particular e a compreensão do conjunto. Apenas as lições da realidade podem nos ensinar como transformar a realidade. Desejo um excelente trabalho a todas e todas e nenhum direito a menos. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Então, vou passar a palavra para Laila Sherin Sackler. Yeah. And Sherin Sackler, the University of California, Santa Barbara. Good morning. Thank you all for having us. Layla and I are going to present something together, very brief, and I'd like to just thank our hosts. We're really honored to be here. It's humbling and wonderful. So last year, around this time, around January, Layla Shirisak, who's sitting right next to me, Paul Amar, who many of you know in the room, brought together a 4-day research workshop that was called After Tahrir. Tahrir means liberation in Arabic. It was a conference about Egyptian revolutionary experiences and future visions. And the idea was that we brought together a broad generation of scholars, activists, knowledge producers to commemorate January 25, which was the date that hundreds of thousands of Egyptians took to the streets of Tahrir Square, or Liberation Square in Egypt, to demand the downfall of the regime of Hosni Mubarak, who had ruled Egypt for over 4 decades.
And we wanted to commemorate this uprising because it was one global turning point in a history of repression. Immediately after the January 25 revolution in Egypt, at least 58 countries around the world passed draconian laws to restrict or fundamentally cripple the right to protest and, apropos, occupy civic space. In the last 5 years after Tahrir, many of these people who comprise this generation of organizers, activists, and leaders have been subject to intimidation, coercion, and arrest. And I think one of the most sort of painful realities has been the way that people's very private, intimate, personal lives have been subject to public surveillance. And it was in this context in late January 2016 that we brought together about 25 human rights defenders, scholars, and activists, some of whom are with us in the room today, to think together about a shifting fabric of economic dispossession, the imperative of popular sovereignty, the challenge of gender, sexuality, race justice in the context of repression, and the cultures of authoritarianism that are shaping our times globally. And together at the time, and I think this was something that we all remarked on in different ways, we were grieving together in many ways because for those of you that are following the Arab uprisings, perhaps the most horrific moment of the outcome of these uprisings are best expressed if you're watching the news and the fall of Aleppo, which has been a very brutal, bloody, and tragic fall that is resulting in hundreds of thousands of dead and refugees in Syria. And despite this grief, we came together to sort of think through popular sovereignty and revolution, as well as the ongoing struggles against neoliberal excess in America and Europe. And we were hoping that these people's revolts in North Africa and the Middle East and in Egypt in particular could offer new perspectives on how do we make politics and how are politics open-ended and contingent. And we hope too that the Egyptian uprising would open possibilities for us to think about dissent beyond territory and region. When the Tunisian and the Egyptian people protested for the demand of the fall of the regime in 2011 and succeeded, the global audience called them, these revolutions, the Twitter and Facebook revolutions, if you recall. And this was not the first time that we heard the media and critics attribute Middle Eastern political mobilization to the social media platforms in Silicon Valley. In 2009, the Iranian presidential election and the emergence of the Green Movement, in which protesters demanded the removal of President Mahmoud Ahmadinejad, whose re-election they believed to be rigged, was the first political event in the region that was deemed a Twitter revolution or election. Indeed, the use of social media in these contexts was novel and revolutionary to a certain extent. Later, the historical moment for the people in the region and the internet became problematically dubbed as the Arab Spring. And while many scholars and pundits continue to debate the impact of the internet on these political uprisings, we witnessed similar mobilizations in Spain, Wall Street, Brazil, Hong Kong, and other places. However, the agency of the Occupy and 12M activists was not called into question. These were not considered social media revolutions. By the time we held our After Tahrir symposium at UC Santa Barbara in January, 5 years later, the political conditions in Egypt had reversed. Under Sisi's military rule, we moved into a state of counter-revolution. Activists have been jailed for protesting, for speech. Human rights organizations are under attack, and states and institutions globally started using social media against the people who are challenging these military regimes. The goal of our conference, like Shireen was saying, was to bring together, to bring
people together. It's that simple. And it is in our togetherness that we hoped to provide a space for reflection and decompression away from the space that is Tahrir, the physical Tahrir Square. We started this symposium, this 4-day symposium, in a closed room workshop with no cameras, no recordings, no social or any other type of media. We came together in this room around round tables and talked about our grief, about our emotions, the pain, the personal losses, and a poignant moment of a sense of our own betrayal or guilt over the Rabaa massacre, which was a critical turning point in Egypt's history. We held a film festival with over 18 shorts of by video collectives such as Moasireen and Kazibun, media from 2011, 2012, 2013. However, at the public-facing conference that we had the next day on January 25th at the Hope for the University, we were very careful. We carefully documented the video, but we didn't make it public, and it's still not public. We tweeted only certain talks by the less vulnerable participants. We were very concerned about media surveillance and the threshold that the media surveillance had reached at the time. And so that really showed a huge shift in the role of media for activists in the region. Today, things are different. We continue. We have our media tactics are shifting, and solidarity networks are only growing. And it's just being here is amazing, and it's an extremely humbling experience. I'm very excited about the day today and tomorrow. We have cameras. We're using social media. We're not as afraid. But social media continues to serve as an emotional register for the people. It always has been an emotional register, and it continues to do so. However, this virtual body politic that I call, the people online, right? Now this world is being dominated by trolls and cyber bullies, such as the US President-elect Donald Trump. The online network has only become visibly unnetworked. So if anybody is researching the online, what we call the online network, it's no longer networked. You have echo chambers of people from various factions who don't even know about each other. The whole media landscape is shifting tremendously, and algorithms and trends that are created for your consumer for your consumer behaviors that are really market driven at its core are overtaking the platforms. And so this gathering that we are having today here at Federal University serves as a catalyst. It's a catalyst for us for sharing our failures, our successes across the solidarity networks, and to spark imagination, and to create new avenues of participation that are open, impactful, building on our new and existing communities, our emerging technologies, and participatory social practices. Okay, just a few more words and then I'll hand it over. Perhaps the best way to commemorate the space and experience of Tahrir and after Tahrir is to recount all of the collective uprisings the world has witnessed in the last 5 years. Doing this would help us move past the label Arab Spring and ask why spring and how Arab. Since 2011, uprisings have moved far from the far west to the far east of the Arab world and far beyond, from Wisconsin to Mexico to Spain to Brazil to Greece to Hong Kong to Ferguson to Baltimore, and most recently to the war-ravaged squares of Baghdad. So if we frame these upheavals as seasonal, we limit their time and space. And we also assume in some ways that people have been asleep and they need to awaken. The question, I think, for many of us is, what is Tahrir today? How do we make sense of the words liberation, the people, and revolution? We have witnessed how the people can move quickly from a collective of hope to a mob calling for the killing of the other.
Indeed, it was not long before the new regime in Egypt bloodily ended the country's brief experiment with elected civilian governance. It was not long before, as Nina Atallah would presently put it, the revolutionaries were back to the margins, coming to terms with the suspension of our momentary presence at the epicenters of the squares of revolt. As she put it, we remain who we are, we continue to do what we do, but we still hold on to the thought that a revolution was born from this marginality. What then is this revolution born from marginality? Is it the locomotive, the train that drives history, or is it the attempt by the passengers on the train to simply activate the emergency brake? One way for us to think together about the train and ourselves as its passengers is to remember, if only for a moment, just how many inspiring bids for popular sovereignty we have had the great gift of witnessing in the last 5 years. Another way is to honor the everyday and often silenced, unnoticed attempts to rise up. And it is in this spirit that we are happy to continue our conversations after Tahrir today and with you in Rio. Thank you very much. Então, agora, Paul Omar, da University of California, Santa Bárbara, o principal motor desse evento aqui. Muito obrigado, estou super feliz por voltar à UF. Trabalhei aqui como professor visitante em 2003, 2004 e 2005. Estava de apresentar uma palestra 3 meses antes, então não vou falar muito hoje. Vocês já gravou tudo que tem de interessante para falar, então já vou só ler um pouco o nosso texto de abertura, nossa justificação para o evento, só para um pouco criar mais uma fundação para o nosso debate que a gente vai abrir agora. Então, no atual contexto global, uma nova corrente de normas repressivas, políticas punitivas e violência estatal tem exigido a criação de novas ferramentas de pesquisa e controle público. Desde o turbulento ano de 2013, regimes políticos emergiram em todas as regiões do mundo, reproduzindo os slogans e identificando-se como populistas, punitivos, nacionalistas. Embora em cada um desses processos as questões de raça, classe, gênero e Estado se configuram de diferentes formas, seu alcance histórico e global exige um diálogo transregional e novas maneiras de pensar e agir, bem como novos meios para promover políticas e projetos. Para discutir o que poderia ser chamado de crise de securitização, Roberto Canja odeia aquele termo, crise de mistura de novas ondas de criminalização, militarização, despossessão de espaços e redes públicas. Nesse contexto de crise, no cerne das recentes tendências transregionais, nós reunimos aqui para debater pelo menos 4 questões. Uma, a criminalização dos protestos públicos e formas de violência com clivagens de raça e gênero. 2, a repressão a formas de mídia alternativa e intensificação de práticas de controle sobre mídia. 3, reformas na esfera de segurança pública e justiça criminal. 4, a individualização de alternativas políticas geradas por jovens e corpos dissidentes. Como a gente tem falado muito claramente aqui há um pouco. Para explorar esses temas, um seminário transregional será realizado em Niterói, Rio de Janeiro, agora, no Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. O evento reúne hoje uma rede de ativistas, cientistas sociais, defensores de direitos humanos, pioneiros de mídia, estudiosos, jornalistas. Este encontro visa analisar as melhores estratégias para reforçar os movimentos, defendendo o direito de se reunir e o acesso ao espaço cívico. De âmbito global e comparativo em suas metodologias de trabalho, essa colaboração vai focar em estudos de casos específicos para avaliar estratégias bem-sucedidas
ou não, em contextos sociais, culturais, políticos diversos. O objetivo principal é aproveitar a importância desses casos no tempo em que olhamos tendências globais para desenvolver propostas e recomendações para lutas cívicas identificadas entre os parceiros desta rede de colaboração aqui. Este processo começou, como a gente viu descrito, em janeiro de 2016, fase 1, que foi o workshop depois de Tahrir, que a gente contou agora. Aquele seminário marcou o aniversário de 5 anos da Primavera Árabe, e particularmente os protestos na Praça Tahrir em 2011. A fase 2, que a gente abre agora, consiste na realização dessa conferência no Brasil. Também tem vivenciado protestos em massa nos últimos anos, assim como mudanças políticas e jurídicas em contextos identificados como crise. Em setembro, a gente analisou e criticou profundamente essa ideia de crise, focando continuidades, alternativas e as forças estruturais, além daquele fenômeno de crise. Então, só para fechar, entre nossos objetivos, que podem evoluir e mudar continuamente, mas entre nossos objetivos originais, a gente tem iniciar um processo a longo prazo de diálogo entre pesquisa colaborativa e sociedade civil. 2, apresentar dados, análises e experiências que permitem promover o apoio internacional nessa área crítica, bem como um modelo de parceria entre investigação acadêmica e mobilização cívica, de militância e pesquisa. E 3, gerar um conjunto de propostas de pesquisa e sugestões de política pública. Então, a ideia aqui nosso evento não é só para apresentar pesquisas ou para apresentar perspectivas teóricas ou de estudos de campo, mas é criar uma forte rede de apoio mútuo, criativo para procurar alternativas que aproveite das melhores dimensões da investigação acadêmica e as mais interessantes criações novas de alternativas políticas. A ideia é, nesse contexto muito restrito e sufocado, que se a gente abre assim, solta para a escala global, a gente vai achar uma nova escala de pensamento e ação. Então, muito obrigado pela participação de todos. Convido seus amigos a ver aqui, militantes, jornalistas, de graduação, de pós-graduação, a gente quer ouvir todos que querem falar. Então, muito obrigado. Obrigada, Paul. Just a little addendum. If you want to use social media and use the hashtag Rio Summit, you can collect all of those hashtags. So we'll have our own online conversation. So the hashtag is Rio Summit. SUMMIT. Bom, então, eu só quero, além do agradecimento que já fiz, quero agradecer especialmente a Juliana Coelho, que vem me ajudando em várias organizações de seminários, né? E a Inês também, e a Isabel Nunes, que também me ajudou muito na organização aqui. Mas também mencionar a Amanda Pinheiro, que está tentando resolver alguma coisa nesse sistema, que tem contribuído com o Paul infinitamente também para que isso acontecesse aqui. Então, a gente vai dar caminhamento para a primeira mesa, e gostaria de chamar a Isabel, né, para coordenar. E obrigada a todos.